a Deus. Amém? E quando é essa conversão, eu posso trabalhar na obra de Deus sem ser convertido? Posso. Esse aqui é triste. Eu posso pregar o evangelho sem ser convertido? Posso. Que é isso, pastor? Eu posso até ter carteirinha de crente? Pode. Pastor, que raio de conversão é essa então? É bom entender. Abra aí a palavra de Deus em Lucas capítulo 22, versículo 31. Nós vamos começar a falar aqui rapidinho a respeito disso, para poder a gente não se perder, porque toda a base da pregação tem que ser o que? A Bíblia, a palavra de Deus. Amém? A gente não pode, o que eu acho, o que eu entendo, o que eu penso, esquece isso. Tem que ser aquilo que a Bíblia nos fala, nos revela. Amém? Olha Jesus falando ali, coisa maravilhosa, né? Coisa legal. Disse também o Senhor: Simão, Simão, quem é Simão? Pedro. Fala assim, Simão é Pedro, né? Pedro, que foi o líder da igreja, né? Eis que Satanás, quem é Satanás? Todo mundo conhece melhor, né? Pelo menos já serviu ele um dia, mesmo sem saber. Agora a gente serve a Cristo. Quem serve a Cristo aí? Dão glória a Deus? Amém. Mas a gente pode dar lugar para ele, tá? Mesmo sendo crente. Paulo fala, tá? Ó, não dê lugar ao diabo, é aquele ali. Vos pediu para vos ir andar como trigo, vai. Mas eu roguei por ti. Quem rogou por Simão? Que coisa boa. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando quer, te converterdes, confirma os teus irmãos. Feche seus olhos, olhe comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui junto com o teu povo e pedir que o Senhor venha usar a nossa boca mais uma vez, a nossa voz, para falar aos nossos corações e que precisamos, necessitamos ouvir, a fim de encontrarmos corações sábios, estarmos mais atentos, fazer tua vontade, para sermos cada vez mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Irmão, esse período aí, o Senhor Jesus, ele estava próximo de ser entregue às autoridades para ser crucificado. Então era na última semana. Se você reparar bem, a última semana, ele já estava próximo, e ali tudo que havia de acontecer, praticamente já havia acontecido. Jesus já tinha expulsado demônio, já tinha curado enfermo, já tinha ressuscitado de morte, já tinha andado sobre as águas, já tinha multiplicado os pães. Quem entendeu aqui? E Pedro estava lá de quem? O tempo todo Pedro vendo tudo. Deu para entender bem? Né? Viu quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Viu quando ele ressuscitou Lázaro? Olha só a coisa maravilhosa. Viu quando ele caminhou sobre as águas? Até ele deu uns passinhos também, olha a verdade. Né? Afundou, mas deu uns passos, quebrou o galho, olha. Amém? Tudo, né? Todo ali devagarzinho, Pedro estava ali com ele. Então Pedro fez tudo isso, inclusive lá em Lucas capítulo 10, né? Lá em Mateus 9, Jesus ele faz a grande comissão, ele chama ali os discípulos e manda de 2 em 2 pregar o evangelho em vários lugares, e os discípulos voltam, inclusive Pedro: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Então Pedro já estava inclusive expulsando demônio. Quem está entendido bem aqui? Fala comigo assim: mesmo expulsando o capeta, às vezes pode não ser convertido. Quem entendeu? Estou falando uma questão bíblica aqui. Então aí olha só, quando Jesus fala para Pedro, ó, Satanás está doido para te arrebentar, para pegar e te cirandar como tipo, botar você para um lado, para o outro, e você não vai aguentar, porque Jesus conhecia quem? Pedro. Sabia que Satanás pegasse ele, já era, ia destruir ele. Quem está entendendo bem aqui? Fala com a pessoa que está dizendo: Jesus te conhece, sabe até onde você pode ir. Então não fica preocupado não, amém? Ele conhece, sabe até onde você pode suportar. A palavra de Deus diz assim, ó: porque Deus não vai fazer vir sobre nós tentação da qual não podemos suportar. Que com a tentação vem o quê? O escape. Amém? Só que você tem que fazer tudo que você pode. Até onde você pode ir, você tem que ir. Não pode fazer corpo mole. Glória a Deus. Aí, quando Jesus vira para ele e fala, né, mas eu roguei por ti. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que nós temos um intercessor. Quem é? O próprio Senhor Jesus. Ele está intercedendo por você nesse momento.
Ele usa a boca do irmão, ele usa o outro irmão, amém? Aqui todo dia, aqui tem os irmãos aqui orando por nós, né? Por aqui, todo dia eu chego, você está orando por mim, irmã? Claro que estou. Eu falei, glória a Deus, eu fico feliz. Né? Fico tranquilo, né? Fico mais tranquilo. Agora eu posso ir embora, posso dormir tranquilo. Porque tem que ter, fala como tem que ter cobertura na tua vida, meu irmão. A Bíblia diz, orai uns pelos outros, orai sem cessar, né? Então a oração, o combate, nosso combate espiritual, além de ser uma atitude, ela tem que também ter uma oração, ela tem que ser no mundo espiritual, nas regiões do quê? Celestiais. Você viu que Jesus rogou por quem? O Pedro, para não enfraquecer a fé dele. E aí Jesus fala logo depois disso para Pedro assim, Pedro, olha só, já roguei por você, está tudo certo, mas quando tu te converteres, fortalece teu irmão. Aí não, Pedro aí se sentiu ferido, se sentiu chateado, concorda comigo? Quem é que não ia ficar chateado se alguém chega para você, você tem que se converter, hein? É ou não é verdade? Fica ou não fica? Que é isso, pastor? Eu venho para o culto, tá entendendo? Eu até participo da ceia, sou batizado. Como é que é isso? É ou não é verdade? Já deixei um monte de pecado, que Pedro deixou até os barcos, deixou até trabalho, deixou tudo. Senhor, até os demônios já me submetem pelo teu nome, expulsa até capeta. Aí Pedro vai e fala para Jesus aquilo quando a gente fica chateado, não gosta muito, né? E aí, logo na frente, né? Pedro fala o seguinte, logo quando Jesus chama a atenção dele, quando tu te converter, vigia, olha o que Pedro fala, e ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Estava pronto? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não cai. Você imagina Pedro já chateado, que Pedro já devia estar irado com Jesus ali, já mostrando que não era convertido mesmo. É ou não é? Que ele era para calar a boquinha dele, que aí não ia pagar mico aqui, não é verdade? Aí Jesus vai falar com ele, ô Pedro, não leva mal não, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O pastor é engraçado, não vou nem falar o que ela fala aqui, mas quando alguns irmãos falam alguma coisa para ela, falar assim, eu tenho misericórdia do irmão. Né? Para vigiar, né? Então, o que acontece? Então, vamos identificar o que é uma conversão. Já falamos que é uma direção. Então, Pedro, logo depois, quando o Senhor Jesus morre, o que mostra que Pedro não era convertido? Vamos lá. O que mostra? Quando Jesus encontra Pedro, o que acontece com Pedro? A primeira coisa que ele faz, largar os barcos e a pesca. E seguir Jesus. Quando ele acha que Jesus morreu e não ressuscitou, logo no finalzinho, o que Pedro faz? Pega os barquinhos e vai pescar de novo. Quando a gente não é convertido, quando a gente deixa a comunhão da igreja, da célula, das atividades, a tendência é você voltar a fazer tudo de novo. Estou sendo claro aqui, gente? Fala comigo, não pensa que tu é forte, não, em nome de Jesus. Quando o capeta botar isso no teu coração, tu fala assim, sai capeta do inferno. Amém? Porque Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. Então, o crente forte em Cristo é aquele que sabe que é fraco e não vai deixar a congregação, a comunhão com os irmãos, com a igreja. Porque senão vai cair, a gente não tem ninguém forte para o diabo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Quando a gente começa, né, e aí acontece muito, a gente recebe uma cura, fica feliz, aí aquela alegria dura um certo tempo, daqui a pouco a pessoa já acha que está bem demais, e agora nós. É ou não é? Não adianta chamar a atenção que a pessoa ainda vai ficar chateada contigo. Deu para entender bem? Aí chega com problema no casamento, seja lá o que for, a igreja restaura, ora, abençoa, a pessoa começa a se achar forte, super-homem, e daqui a pouco, né, ela começa a se afastar. Porque a gratidão, aquela euforia do início, faz com que ela se envolva muito com a igreja, não quer faltar os cultos, está sempre aí com alegria, daqui a pouco começa a esfriar. E esse esfriamento ocorre porque ainda não há uma... O quê? Ih, meu Deus, ainda não há o quê? Uma conversão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente olha a biografia de alguém, é perigoso olhar a biografia, ainda mais que hoje, as biografias você vê muito pedacinho pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, sei lá o que for, e você acha que a vida da pessoa é só ela está andando sobre as águas todo dia. Parece que se você encontrar com ela, vai estar soltando raio. É na verdade. Não, que gente,
que espiritualidade. Parece que ela nem anda, vai flutuando. Mas, gente, isso é uma biografia. Já aconteceu fato na minha vida que você vai pensar assim, meu Deus, é mesmo, pastor? É Deus falar contigo desse jeito, falar e fazer e acontecer. Já senti a presença de Deus. Quem sentiu a presença de Deus hoje aqui? Amém. Mas o dia que você não sentir, não quer dizer que Deus não está contigo. É isso que é o crente maduro, ele entender que não é porque ele sente alguma coisa que Deus está com ele, não é porque ele vê um milagre que Deus está com ele. Mesmo quando ele não sente, não tem milagre, Deus continua com ele. Olha para o de Jesus Cristo, amém? Isso é conversão. É você não mudar de direção em momento algum. Tem gente que fala assim, gente, vamos glorificar a Deus. Tudo bem, no momento legal. Agora, tem vez que eu estou sentindo alguma coisa, irmão, não tá, ele vai glorificar por quê? Eu não tenho que chegar para a pessoa e falar, você tem que ter fé. Não, eu tenho que explicar a palavra, porque a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Ninguém vai ter a mesma fé, o mesmo nível. Ninguém vai sentir da mesma forma. Estou sendo claro aqui, gente? Ninguém sente da mesma forma. Né? Tem gente que pula, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais introvertido, não quer dizer que não está. O Serginho fica quietinho no lado dele ali, mas a oração que ele fez ali, movida totalmente pelo Espírito Santo, pelo Arthur. Quem entendeu aqui isso aqui? Amém? E passou por todas as fases, vamos colocar assim, né? de lá vivia no meio da promiscuidade, ou não é verdade? Lá é complicado, em alguns lugares é fama, dinheiro, é sucesso. Quem entendeu como é que é? Marca um gol, você imagina o estádio todo, Serginho. É ou não é? Arthur. É ou não é? Mas o que ele falou? O melhor contrato que ele tinha com quem? É com Jesus Cristo. Porque a fama passa, tudo passa, mas Jesus não passa na nossa vida. Entendeu bem? Então é importante a gente. Então a conversão realmente é isso. Não é, ela não vem porque você sente alguma coisa. Olha que Pedro sentia alguma coisa. Quer ver uma coisa para você ter uma ideia? Capítulo 16 de Mateus, São Mateus diz assim, é importante a gente entender isso. Jesus fala assim, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí, uns falam que é Jeremias, outros que é Isaías, um profeta que apareceu aí. E aí, mas não, tudo bem, as pessoas, agora vocês, quem vocês dizem que eu sou? Isso é muito importante para a minha vida e para a sua, quero que você entenda bem isso aqui. Jesus estava mais preocupado com o que os discípulos achavam dele do que com os outros. O que Jesus quer saber é o que você acha que ele é na tua vida. Quem é Jesus para você? Você já entendeu isso aqui que eu estou falando? Amém? Fala comigo assim, quem é Jesus para a minha vida? Será que ele é mais importante do que tudo ou está mais ou menos na porta do lado de fora tentando entrar ainda? E aí Pedro vai, movido pelo Espírito Santo, o que Pedro fala? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Coloca aí Mateus 16, 18. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Está lá já? Olha lá. Olha só. Aí olha o que Jesus fala no 17. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Nome feio, Barjona. Não, Barjona. Né? Porque não te revelou carne e sangue, mas quem que revelou a ele? O Pai que está no céu. Nesse momento, aí é que é o perigo, aí é que a gente tem que estar vigiando. O não convertido, ele se enche de orgulho. Se encheu de quê? Não, Jesus fez uma vamos colocar assim, ele marcou um golaço ali, né? E aí, mas foi ele que marcou ou foi Deus que revelou? Aí a pessoa pensa que é ela. A gente vai expulsar um demônio e pensa que é na tua força e na tua espiritualidade. Não, é o nome de Jesus que tem poder. Você vai orar por alguém é curado, não é porque você é melhor, especial, é porque o nome de Jesus tem poder. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Você vai dar uma palavra de dízimo, uma oferta, uma pessoa vem, coloca uma oferta na tua palavra, no outro dia ela arruma um emprego, ou melhora a vida, ou as coisas melhoram. Aí a pessoa não é a pessoa, porque o mensageiro passa, mas a palavra de Deus é eterna. Ela é que é poderosa. Entendeu, gente? A palavra é que é poderosa. Então a gente tem que saber, o convertido ele tem essa consciência que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, mas a gente não. O coração do homem é o que? Desesperadamente corrupto. O que significa isso? Ele muda todo dia, de acordo com a circunstância. É nessa hora que a gente precisa manter a fé em Jesus Cristo. Entender que
tudo é Ele que faz, não somos nós. E aí Pedro se enche. Quando Pedro se enche, coloca aí no outro versículo, olha só. Aí olha que pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno serão contra ela. Cristo Deus diz, vai. Aí, 19, né? Daria a chave do reino do céu, de tudo que ligar na terra será ligado aonde? Nos céus. E tudo que desligar na terra será desligado aonde? Na terra. Vai. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse, né, que era o Cristo. Vai para o 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha aqui para Jerusalém, padecer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, resultado, terceiro dia, vai. E Pedro tomando-a de parte, vem cá, Senhor, que eu quero, agora quem quer conversar é o Pedro. Quero conversar contigo, que negócio é esse? Não estou entendendo bem isso. Começou a fazer o quê? O não convertido repreende Jesus. Não parece doença. Às vezes a pessoa está com um problema, ela não consegue resolver o problema dela, aí vem para você, e a gente começa a conversar, a orientar a pessoa, mas a pessoa quer te convencer de que ela está certa. Mas a atitude dela levou ela para a ruína. Mas mesmo assim ela quer que você a ajude da maneira dela. Gente, da maneira dela já deu errado. Estou sendo claro aqui, gente? Então não vem conversar comigo, se você já sabe o que você quer, então resolve. Para que você está procurando um irmão para resolver? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? É que você começa a repreender que ele quer te ajudar, que enxerga mais do que você. Aí olha só, tem compaixão de ti. Aí olha, de modo nenhum acontecerá isso contigo. Vai. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse o quê? Gente, cara cheio, Deus revela um negócio para ele numa hora, na outra hora o capeta toma a boca dele. Olha só, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O não convertido, ele fica oscilando. Deu para entender aqui? Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Fala com o irmão, não se preocupa não, porque a tua salvação já chegou. A conversão pode demorar um pouco, mas vem. Amém? Agora quem pode glorificar Deus por isso aí? Né? Que a sua salvação, porque se a tua salvação dependesse de você, eu e você já estavam no inferno. Entendeu bem? Amém? Mas não, a salvação está garantida, porque é lá na cruz. Mas a conversão é um processo que você está caminhando na direção, é a maturidade que você vai alcançando, é quando você vai dando lugar ao que é o Espírito Santo. Pedro não conseguia perdoar, né? Arrancou até a orelha do camarada lá, que foi prender Jesus. Quando Jesus mais precisa dele, o que ele faz? Ele era brabo numa hora, na outra negou Jesus. Olha como é que oscila, gente. Entendeu? Uma hora é fiel, outra hora é infiel. Uma hora fala a verdade, outra hora mente. Uma hora fala coisa boa, outra hora xinga. A Bíblia diz que o pessoal xingando. Você imagina xingando, esbravejando. Não, gente. O não convertido é assim. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quer ver uma coisa do não convertido? Quando alguém dá uma coisa para uma criança, perto do papai e da mamãe, o que o papai e a mamãe falam para a criança? Agradece. É ou não é verdade? A criança tem noção do que é gratidão? É uma questão só de educação. Ela vai repetir aquilo e vai ser uma criança educada. Mas a educação é uma coisa mais... A gratidão é uma coisa mais refinada. É uma coisa mais interiorizada. Quem vem da alma. Deu para entender bem? Coração grato é diferente de uma boca grata. Entendeu a diferença aqui? Você pode agradecer por educação, mas o coração não está sentindo verdadeira gratidão. Conversão é isso. Você fala de Jesus, né? Você até entende a palavra, lê a palavra, mas ainda não chegou aonde? Totalmente na tua alma, não houve uma transformação total. Pastor, estou ruim então? Não, calma. Quem está no caminho aqui? Pronto, você já está no caminho, glória a Deus, eu também, todos nós. Amém? Então, característica, né, da conversão é quando, principalmente, nós entendemos que Cristo é tudo e Ele é que faz tudo na nossa vida. Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo assim, eu só estou de pé, porque Jesus me mantém de pé. Eu só falo do amor de Deus, porque o amor de Deus está na minha vida. Eu vou para o céu, é pela graça do Senhor. Então, a gente entende isso, já é
Tá? O indício de uma conversão. Coisa maravilhosa, né? Indício de uma conversão. E aí, não vou me alongar, porque hoje realmente deu uma estendida boa, mas vamos continuar falando um pouquinho da conversão, características de uma conversão. Vamos lá, então, características. O que Jesus falou para ele? Quando tu te converteres, qual é a atitude de quem é convertido? Faz o quê? Bota lá no 31 de novo. Quando tu te converteres, faz o quê? Vamos lá? Queria que você lesse comigo. Fortalece teus. Então, uma atitude de um convertido, o convertido, ele sabe que é convertido quando ele luta para fortalecer os irmãos. Quando ele serve de apoio, ele serve de aio, ele serve de estrutura, serve de escora. Entendeu bem aqui, gente? Não dá para fortalecer o outro você não sendo convertido, porque somente a conversão traz a capacidade de você ter empatia, compaixão e ir na direção que o Senhor determina, que é fortalecer uns aos outros. Quem não é convertido vai até tentar ajudar, mas aí vai se tornar amiguinho. Quem entendeu bem aqui? Uma coisa é uma pessoa chegar para você e você emprestar o ouvido para ela falar contigo e você simplesmente ouvir, concordar com ela, ela toda errada, você não tem como fortalecer, porque você não quer perder a boa imagem com a pessoa, não quer ter desgaste com a pessoa, isso aí não é convertido. Está sendo claro aqui ou não, gente? O convertido, ele olha para o outro com compaixão, ele vê o defeito com amor, com carinho, tá? Mas sem covardia, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de quê? De covardia, tá? Mas de fortaleza, de amor e moderação. Você vai ter uma fortaleza, como assim? Para ajudar o teu irmão. Ele vai chegar para você com problema, com dificuldade, o que você vai fazer? Eu vou te ajudar, mas vou te ajudar não como você quer, porque você está errado. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Não diz quem avisa o que é? É isso aí. Entendeu? Tá? Você vai falar a verdade. Não, eu sei que você está falando tudo isso, mas olha, não é por aí. O certo é esse. O convertido não luta para preservar a própria imagem, mas ele quer preservar Cristo na imagem da pessoa. Entendeu bem aqui? Ele não é preservar, ele quer ver Cristo na pessoa. Então ele vai sempre lutar por isso. Agora não vai se acovardar, não, porque senão eu vou ficar mal. não vou me desgastar, não. Esse não é convertido. Foi claro aqui ou não, gente? Amém? Fala com o irmão que está falando. O convertido é amigo, não é amiguinho. Um amiguinho é aquele que é o seguinte, vai fazer uma coisa errada e estamos juntos. Quem está entendendo, né? Então, não fica dando qualquer coisa, eu cubro você. Ainda ajuda a fazer lambança. Quem está entendendo bem aqui? E detalhe, quando não é convertido, vou falar um negócio aqui, espero que você, tá? Dá para mande um pouquinho só, mais 5 minutinhos? Quem quer ouvir mais 5 minutinhos só aqui? Mesmo quem não quer, vai ouvir. A Bíblia diz que a mamãe de Jacó, mamãe de quem? De Jacó. Né? A mamãe de Jacó, que era Rebeca, não é isso? Né? Era Rebeca. Ela, quando ela soube, ela tinha uma preferência pelos filhos, né? Tem mãe que tem preferência? Tem, isso dá ruim demais. Qual a preferência dela? Tinha Esaú e tinha quem? Jacó. Ela tinha preferência por quem? Por Jacó. Porque Esaú não dava ouvido para ela, fazia um monte de lambança, aquela coisa toda, mas o pai era o primogênito. Mas ela falou o seguinte, olha só, meu filho Jacó, vem cá, né? Você é meio molengão, teu irmão que é o cara que é caçador, é o primogênito, ele que vai levar a bênção, vai levar tudo. Então, mas eu quero que você dê continuidade à nossa linhagem. E aí o que ela fez? A Bíblia diz que ela, para poder enganar Isaac, que já estava ceguinho, tá? Que ele não estava enxergando muito, mas ele já estava pensando, eu vou partir, eu tenho que abençoar logo o Esaú com a bênção que meu pai me abençoou para ele poder dar prosseguimento, né? E a nação de Israel vir a nascer. Então Deus seria o Deus de Abraão, Isaac e Esaú, não seria Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem entendeu bem aqui? Aí a mamãe dele vai, o que ela faz? Ela vai pegar um cabrito, mata um cabrito para poder enrolar o quê?
nos braços dele a pele para poder o pai achar que ele era peludo, porque Esaú era peludo e ele era liso. Então presta bem atenção, quando alguém quer fazer alguma coisa errada, ela procura um cabrito, não procura ovelha. Então se tem alguém te procurando para falar besteira, porque tem que tomar cuidado com a tua vida. Doeu? Por quê? Porque você aceita. Estou sendo claro aqui, gente? O convertido, ele vai logo fazer o quê? Não faz isso. A pessoa não vai procurar mais. Ou então vai se consertar. Porque você é convertido, vai estar fortalecendo aquele irmão que está fraco. Não vai estar de acordo com ele. Então fala com o irmão que está falando. Quando te procura muito para falar lambança, para fazer besteira, e não para de encher teu ouvido, vigia você. Amém ou não amém? Não é tempo que procura logo um cabrito que não procurou ovelha. A ovelha era para sacrificar, para os pecados, não era para isso. Então é uma analogia que eu estou fazendo aqui, mas é verdade. O não convertido empresta o ouvido para lamúria, para murmuração, para insatisfação. O convertido, quando ouve, ele tenta logo resolver, para abençoar a vida da pessoa. Estou sendo claro aqui a diferença, gente? Amém ou não amém? Amém? O convertido, a Bíblia diz que ele é contente. O não convertido é sempre descontente. Ele é descontente com a casa dele, com o trabalho dele, com a igreja dele, com o pastor dele, com o irmão da portaria. Ele é descontente, gente. Ele tem um descontentamento natural na vida dele. Nada alegra o infeliz. Quem entendeu bem? Né? Amém? É importante a gente entender isso. Então, amém? Estou sendo claro aqui? Fala comigo. O convertido, somente o convertido, pode fortalecer, ajudar e colocar na direção o outro. Se não for convertido, olha só Pedro sem estar convertido, gente. Depois Jesus, né? Eu vou pescar. Levou todo mundo com ele. Estou sendo claro? Levou todo mundo aonde? Com ele. O não convertido leva todo mundo para furada. Ainda foi nu ainda. A Bíblia diz que ele ainda estava nu. Não vou pescar peladão, porque... Não, o cara está... Quem está entendendo, diga bem. Depois que ele foi, né? A Bíblia diz que quando eles veem Jesus na praia, que Jesus joga a rede do outro lado. Aí jogaram, que pegaram o peixe, e é o mestre. A Bíblia diz que mas era gente boa, Pedro. Estou dizendo que um não convertido não é bom, não. Ele mergulhou e começou a nadar, só que ele descobriu, ele lembrou que estava nu. E ele deve ter ido, meu Deus, deu ruim. Mas é importante a gente entender isso. Amém? Então, a gente tem que pedir a Deus, a gente está esse ano orando, nos 40 dias, por maturidade espiritual. E a maturidade traz uma verdadeira conversão para a nossa vida. Quem entendeu bem aqui? Amém? Eu só posso fortalecer, só posso ajudar, se eu tiver o quê? Convertido. Porque o convertido, ele se preocupa com o próximo. O convertido, ele vive uma vida para ajudar o próximo. O convertido, ele vive mais para poder socorrer do que para si mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Ele tem empatia, ele tem compaixão. Ele viu em Jesus isso. Jesus ensinou a palavra, curou os enfermos, expulsou o demônio, alimentou o povo, tudo por compaixão. Então o convertido se preocupa com a vida do próximo, não tem uma vida focada em si. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele vence a preguiça, ele vence a possibilidade de lazer, ele vence tudo para ajudar o outro. Estou sendo claro, gente? Depois de convertido, para a gente encerrar, aí Jesus fala outra coisa com Pedro, que aí mostra quando a gente está convertido realmente. Depois de convertido, lá em Evangelho segundo São João, para a gente estar encerrando e ministrar a ceia, lá no finalzinho, diz assim, João 21, 17. Essa é a terceira vez. Jesus fala assim, disse-lhe terceira vez, Jesus falou terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se. Não, vê no outro versículo anterior. Quebra o galho para mim, me ajuda aí. Anterior. Vamos dizer assim, vai. Simão, filho de Jonas,
Sim, senhor. Não, anterior, vai. Perdão, é isso aí. Ama, olha só, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus falou com ele? Apacenta os meus cordeiros. O convertido, ele entende uma coisa: ninguém ama Jesus mais do que eu. Qual a pergunta de Jesus? Se você me ama mais do que o quê? Que os outros. Ele tem essa convicção. Mas não basta ter só esse sentimento. Ele tem uma atitude. Qual a atitude que Jesus pediu a ele? Ele sabe cuidar um dos outros. Ele se importa com a vida do irmão que está trabalhando com ele. Quem entendeu bem aqui? Se importa com o necessitado, com aquele que precisa, aquele que necessita. Porque todos nós um dia, né, estávamos desgarrados, perdidos. Então nós conhecemos o coração do perdido. Como pode uma pessoa que passou fome e ela hoje é abastada, ver o outro passar fome e não se compadecer? Só se ela não realmente tiver uma conversão genuína. Quem entendeu bem aqui? Alguém quando chega para você e fala: estou sentindo uma dor tremenda no dente, sei lá. Se você nunca sentiu dor de dente, você não vai saber como a pessoa se sente. Quem entendeu bem aqui? Então é importante eu entender isso. Jesus, ele quer que nós mostremos o amor por Ele, fazendo o quê? Cuidando uns dos outros. Então, se ainda você não tem esse sentimento pelo outro, para socorrer, abençoar, suportar, perdoar, é porque ainda falta o amor genuíno para Jesus. Então, só fortalece o teu irmão quem é convertido, e só cuida um dos outros quem ama verdadeiramente Jesus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Essa é a mensagem que o Senhor trouxe para nós essa noite. 1º domingo de fevereiro. Para que nós possamos entender que eu preciso cada dia mais buscar estar com o Senhor. Amém, irmão? Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim: quando eu fortaleço meus irmãos, quando eu ajudo, eu socorro, é porque há conversão no meu coração. Eu só amo Jesus quando eu ajudo meus irmãos. Se eu não ajudo, se eu não apacento, se eu não cuido, falta o amor a Cristo. Quem está entendendo? Então, queria você fechasse seus olhos nesse momento, curvasse sua cabeça, e conversasse com Deus. O quanto você está se importando com o próximo. O quanto você verdadeiramente está amando o seu irmão. O quanto você está ajudando, se envolvendo com a tua igreja, se envolvendo com o evangelismo, se envolvendo com os perdidos, porque nós já fomos perdidos um dia e Deus hoje nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante do teu povo, e agora te pedir, tua palavra diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nos ajuda a encontrarmos uma conversão verdadeira. Nos ajuda, Senhor, a amar o Senhor em primeiro lugar. Nos ajuda a fortalecermos uns aos outros, meu Pai. Que somente, Senhor, um convertido pode fortalecer, ajudar e levantar o que está caído. Somente, meu Deus, meu Pai, aquele que te ama de verdade, mais do que a própria vida, deixa a própria vida para cuidar dos irmãos uns dos outros. Então traz esse coração verdadeiro para o nosso coração, Senhor. Que o teu amor possa passar pelo nosso coração e atingir os nossos irmãos, Pai. Que não venhamos estar em altos e baixos, meu Deus. Mas que venhamos estar, Senhor, sempre abundantemente na tua obra, fazendo a tua vontade. Independente das circunstâncias, se hoje estou me sentindo bem ou não, meu Pai. Se hoje as condições são favoráveis e amanhã não, mas eu sei em quem eu tenho crido. Isso é que é importante, Pai. Então abençoa teus filhos e que nós venhamos fazer uma avaliação do nosso coração, se nós te amamos de verdade, através da nossa conduta. E venhamos fazer uma avaliação se nós realmente somos convertidos, se estamos contribuindo com a tua obra, com a evangelização, com o socorro do necessitado, estamos ajudando uns aos outros. Então abençoa teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queria que eles se colocassem de pé nesse momento. Aquele apóstolo Pedro, mais ou menos que não era convertido,
sabe? Aquele apóstolo Pedro que falou assim: se te amo, Senhor, tu sabes, né? Que depois ele deu a vida por Cristo, apanhou por Cristo. Aquele que negou falou: não, agora está tudo certo, se morrer está tudo certo. Ele falou: não, não estou pronto só para sofrer não, até para morrer. Naquela hora não está, mas depois teve. A conversão faz isso. Quem está entendendo bem aqui? A conversão muda a tua visão, muda o teu caráter, muda tudo na tua vida. Mais importante na tua vida passa a ser Jesus Cristo. E Pedro entende aquilo que eu estou falando aqui, a mesma coisa. Alguém que estava... Como é que alguém que foi resgatado das trevas, que estava indo para o inferno, que vê outro nessa condição e não se compadece? Só se não tiver convertido. Dá para entender bem aqui? Como é que não se envolve no levantar do outro irmão? Como é que não se envolve em ajudar e socorrer? Só se não tiver o quê? Convertido. Aí não tem como. Esse Pedro fala assim na primeira epístola dele, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. Cadê a geração eleita? Sacerdócio real. Cadê o sacerdócio real? A nação santa. Povo adquirido, ou seja, o Senhor nos comprou das trevas, das mãos do diabo, das mãos da morte e nos conduziu para a sua luz. Olha só. Coisa maravilhosa. Agora, olha só, por que ele nos deu esse título todo? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não recebemos, Pedro entendeu, nós não recebemos título apenas para ter na parede. Nós recebemos títulos porque nós nos tornamos. E agora o que nós devemos fazer? Anunciar as virtudes, pregar o evangelho, falar do amor, ajudar os outros que precisam. O Senhor nos ajuda, nos abençoa, mas tudo que a gente recebe de Deus aqui, até a cura. Mas um dia eu vou morrer do mesmo jeito. Quem pode raciocinar que não dói comigo, né? Eu posso ser bilionário hoje, mas eu vou morrer do mesmo jeito amanhã. Então o que é mais importante para mim? São aquilo que Deus me dá? Ou é aquilo que Ele fez na minha vida? Que é a salvação da minha alma. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então quando nós entendemos, isso é a verdadeira conversão. Aí nós podemos falar como Paulo: nada nos separará do amor de Cristo, que está em quem? Em Cristo Jesus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está o pão.